E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, trazendo para vocês aqui agora uma pesquisa que nós fizemos já há alguns anos e descobrimos uma personalidade capixaba muito importante. Aliás, há outras também importantíssimas que a gente vai trazer aqui no canal, mas essa é uma mulher ali dos anos 40, 50, Odete Braga Furtado, advogada, capixaba, instalada no Rio de Janeiro durante toda a sua vida, inclusive faleceu por lá, mas capixaba, né? A Odete, gente, ela é sobrinha do major aviador Newton Braga Furtado, né? Responsável pelo aeroporto de Congonhas nos anos 1950, filha de Gilberto Braga Furtado, presidente da Bolsa Oficial do Estado, no Rio de Janeiro, e também sobrinha de Odílio Braga Furtado, contador do IBC, em Vitória, Instituto Brasileiro do Café, de uma família importante, né? E a Odete tem uma curiosidade sobre ela, gente, porque era uma mulher também à frente do seu tempo, né? Assim como outras tantas mulheres capixabas à frente do seu tempo. Ela fez direito no Rio de Janeiro, trabalhou com os irmãos Viváqua, na empresa Viváqua e Irmãos, no Rio de Janeiro, porque lá é que a empresa era grande mesmo, da família Viváqua, da Luz del Fuego, do senador Atílio, né? E ela nasceu em Vitória em 1899, era filha de Maria Cândida e Pedro Luiz Furtado. Terminou a Escola Normal Jerônimo Monteiro em Vitória, tinha 15 anos e obteve o primeiro lugar em 1914. Era uma mulher muito inteligente, né? Uma mulher diferenciada. Foi professora, né, da Escola Isolada no Forte São João em 1915, também no Ginásio Espírito Santense. Ela tinha certificado para curso ginasial, né? Também trabalhou na Secretaria de Instrução, que era a Secretaria de Educação. Foi convidada pela empresa Ítalo Capixaba Viváqua e Irmãos, onde atuou como correspondente. Ela falava várias línguas, então ela estava sempre sendo convidada para ser professora, para trabalhar como contadora, como secretária, como tradutora. Era uma mulher realmente incrível, né, gente? Cumprindo o papel de pioneira no contexto social da sua época, não só em Vitória, também no Rio de Janeiro, na capital federal, né? Odete Braga Furtado foi a primeira mulher capixaba a laurear-se em Direito pela Universidade do Rio. Ela graduou-se em 10 de dezembro de 1928, ocasião em que obteve o primeiro lugar. Foi também a primeira mulher a fazer parte, via concurso público nacional, do quadro dos funcionários do Banco do Brasil. A primeira mulher a entrar nos quadros do Banco do Brasil, a 29 de novembro de 1923. Também foi a primeira mulher a ocupar um cargo importante dentro da presidência do Estado do Espírito Santo durante a gestão do governador Nestor Gomes entre 1920 e 1924. Ainda estou buscando, porque tem muita fotografia, e eu só encontrei essa foto dela no Jornal Carioca, mas eu ainda estou buscando naquelas fotos do governo do Nestor Gomes, aonde eu encontro a Odete. Porque como ela vivia dentro de empresas comandadas por homens, ela se vestia dessa forma aí, né? Muito sóbria, né? E algumas vezes até num black tie masculino, como a gente está vendo na foto, porque a pessoa, quando saía de um externato, do internato, de um colégio, um ginásio, uma escola isolada, dando aula com aqueles vestidos longos ali dos anos 1910, 1920, e saía para trabalhar numa empresa pública ou numa empresa privada, como no caso da Odete com os irmãos Viváqua, ela deveria vestir-se de outra forma, um pouco mais sóbria, né? E era o que ela fazia. Ela trabalhou durante 33 anos, mas não se aposentou na época porque desejava atingir o grau máximo da carreira para uma bancária na época, que seria chefe de seção. Então ela preferiu não aposentar-se. Ela também foi assessora técnica do Departamento Nacional do Café
e onde o pai, o tio dela era superintendente do IBC em Vitória, né? E também da Superintendência da Moeda e do Crédito. Ela militou como advogada, eu andei fazendo uma pesquisa aqui, gente, quer ver aqui no Memória Capixaba? Tem umas pesquisas aqui que eu ainda vou colocar dentro do álbum aqui no Facebook, tá vendo aqui, ó? Aqui é o espólio, perdão. Tá vendo aqui, ó? Aqui ela estava advogando, ó. Juiz de Direito, terceira vara de órfãos e sucessões, ela estava como advogada. E este juízo foi apresentado por parte da doutora Odete Braga, fazendo uma petição e tal, então ela era advogada atuante mesmo no Rio de Janeiro, né? Ela militou como advogada no Fórum do Rio de Janeiro, faleceu em agosto de 1977, e essa fonte é a presença múltipla e vária, a presença da mulher na cultura capixaba, de Agostinho Lázaro. Ela foi professora do Estado, primeira advogada formada no Estado, primeira advogada, né, primeira mulher a se formar advogada no Espírito Santo. Só que ela fez, né, na Faculdade do Rio de Janeiro. E a primeira funcionária do Banco do Brasil em todo o país. Aí tem aqui uma outra pesquisa que eu fiz aqui acerca da professora Júlia Lacour, que dava nome ao externato Júlia Lacour, Júlia Pena Lacour, ou Júlia Lacour Pena, perdão, que ficava ali na rua José Marcelino, atrás da Catedral Metropolitana. E durante as férias da professora Júlia Lacour no Rio de Janeiro, nos anos 1920, ela esteve lá no Rio de Janeiro com as amigas e tal, né? E encontrou-se com a Júlia. Encontrou-se com a Odete, né? Elas eram colegas, tinham sido colegas na escola normal, né? E elas estiveram lá, e os jornais do Rio de Janeiro, fazendo uma alusão à visita da Júlia Lacour à Federação Brasileira do Progresso Feminino, que era uma associação de mulheres ali nos anos 1920, ela faz uma descrição de mulheres capixabas importantes que atuavam no Rio de Janeiro como professoras, como advogadas, como médicas. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, gente? Lá chegava, e era uma cidade importantíssima no mundo inteiro, tanto quanto Nova York, Londres. O Rio de Janeiro estava, nos anos 30 ali, era uma das cidades mais importantes do Brasil, do mundo. E no Brasil, é claro, era a capital, e para lá convergia tudo que era moderno, digamos assim. Então, uma mulher advogada era uma coisa normal no Rio de Janeiro. Em Vitória, nossa, era uma roça, né? Vitória, nos anos 30, tinha 20 mil habitantes, então não dá para comparar com o Rio de Janeiro com 1 milhão de habitantes, né? Então, para lá, acorriam todas essas intelectualidades e pessoas mais ousadas para a época, gente que nós chamamos hoje de pessoas que estão à frente do seu tempo. Tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro. E a doutora Odete Braga Furtado era uma dessas intelectuais, né, na capital federal na época, nos anos 30. Encontrou-se com a Júlia Lacour, e o pessoal do jornal que fez a matéria sobre o encontro da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino na época, fez uma alusão a essas mulheres importantes. Na excursão da federação que acolheu a professora Júlia Lacour no Rio de Janeiro estava, por exemplo, Maria Amália Bastos, Berta Lutz, importante Berta Lutz, que era presidente da federação, né? Doutora Carmen Velasco Portinho, Orminda Bastos, Júlia Lopes, todas mulheres importantes da época, né? Inclusive estava também a doutora Odete Furtado, foram ao Pão de Açúcar, fizeram um chá para Júlia Lacour e tal, só para, né, a gente fazer um quadro mais expressivo acerca da intelectualidade feminina no Espírito Santo nos anos 1920, 1930. Havia ali um movimento feminista muito forte nessa época. A gente acha que é coisa dos anos 60, 70, não é Mary Tyler Moore. É antes, muito antes, lá no século XIX, com as sufragistas e tudo. E nos anos 30, o Brasil era realmente ponta de lança, eu diria, né, dessas mulheres intelectuais. Os Estados Unidos também, né?
mas o Brasil também era importante nesse aspecto. Aí está falando aqui, aliás, ao correr de uma visita de horas à Vitória, Berta Lutz, presidente da Federação Brasileira pelo Feminismo, né? Ela esteve em Vitória e na oportunidade ela conheceu várias mulheres, inclusive a professora Maria Estela de Novaes, catedrática e tal, também a doutora Adalgisa Fonseca, a médica Silvia Meirelles da Silva Fontes e outras mulheres capixabas importantes que nós vamos falar aqui delas. Aí está falando, em nosso meio vive a senhorita Odete Furtado, Odete Braga Furtado, outra capixaba que além de cursar com a maior distinção a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e também de ter sido o primeiro elemento feminino a ingressar no Banco do Brasil em 1923, pode reivindicar o direito de ter sido a primeira mulher brasileira que ocupou um cargo oficial de gabinete em uma presidência estadual. Então é uma mulher realmente diferente, a doutora Odete Braga Furtado. Eu não achei outra foto, já procurei tudo aqui na internet, nos jornais, na Biblioteca Nacional, né? Essa foto foi uma foto que eu encontrei, coloquei na inteligência artificial e deixei o rosto dela assim mais, né? A foto não estava muito boa, deixei o rosto mais nítido, né, na inteligência artificial. E é isso, né, gente? Ela fazia parte também do Instituto dos Bancários, que seria aquele instituto que faz aposentadorias, né, assistência médica, assistência jurídica, né? Já havia isso lá nos anos 1950, 40, 50, né? E ela fazia parte, era delegada regional do Instituto dos Bancários, né? Que promovia assistência médica, ambulatório, tinha psiquiatria, né? Tinha tudo isso no Banco do Brasil, né? Então ela era uma das cabeças desse Instituto do Banco do Brasil nos anos 1940, 1950, né? Então aí, gente, é isso aí, né? É mais uma mulher capixaba. A gente vai falar da Maria Ortiz, com certeza, que está nas páginas da história do Espírito Santo como talvez a maior heroína, assim como Maria Quitéria, né? Que a gente estuda também nessa mesma época, ali no século XVIII, que ajudou a expulsar os holandeses aqui da Baía de Vitória, Maria Ortiz ou Maria Urtiz. Existem várias dúvidas a respeito da Maria Ortiz, como a dona Luísa Grinalda, ou Luísa Grimalda, Luísa Grimaldi. Será que ela tem a ver com o Principado de Mônaco, família Grimaldi? Ninguém sabe. Mas são mulheres incríveis que a gente sempre vai trazer aqui no canal, e a gente vai falar também de homens incríveis, né? Porque nós temos também na nossa história homens incríveis que fizeram a história do Espírito Santo desde o nosso descobrimento do Brasil lá em 1500. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, sempre trazendo essas curiosidades que eu adoro. Mais do que fazer vídeos falando, ou as pesquisas falando sobre esses grandes mitos, né, da nossa história, eu gosto demais dessas histórias que são de pessoas comuns, como a gente, né? Gente que fez a diferença, que estava mudando algumas regras durante o período em que estava ativa ali trabalhando, a pessoa estava mudando as coisas, né? Eu curto demais essas histórias, são crônicas do dia a dia que a gente vai encontrando aqui nas nossas pesquisas. Se puder, deixa um like, ative o sininho lá para receber notificações, tem vídeo novo todos os dias às 10 horas da manhã. Né? A gente está se preparando também para fazer ao vivo, né? Eu tenho até aqui no canal uma playlist chamada O Observador, que são notícias do dia. Estou fazendo gravado, mas eu vou fazer ao vivo, porque ao vivo é melhor, né? A gente faz aí 20 minutos das notícias do Espírito Santo no dia, então a gente pode fazer ao vivo, né? Então eu vou fazer isso no YouTube. Nós temos 2 canais importantes de comunicação, que é o YouTube, o Memória Capixaba no YouTube, e também o Memória Capixaba no Facebook, já quase atingindo 100 mil membros no nosso grupo, né? Um recorde. É o grupo mais antigo de história do Espírito Santo na internet inteira, né? Então a gente faz esse trabalho voluntário aqui. Se você puder nos ajudar deixando um like, pode deixar um dislike também, não tem problema. Se você puder deixar um dislike e dizer como é que a gente pode melhorar, a gente vai fazer isso com toda certeza. Valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.